Olá meus amigos, aqui é o arquiteto e escritor Jean Tozeto para gravar mais um vídeo com conteúdo relevante para vocês. Hoje eu vou responder a pergunta do Ricardo Fernando. Ele deixou um comentário no canal da seguinte maneira: como faço para vender a minha casa para a Caixa? Em primeiro lugar, Ricardo, você não vende a sua casa para a Caixa. O que você pode fazer é vender a casa para alguém que vai usar uma carta de crédito da Caixa que vai financiar a compra da sua casa. E vamos deixar claro que não é só a Caixa que financia a compra do imóvel. Os outros bancos grandes também fazem isso, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú, mas tradicionalmente é a Caixa que tem o maior volume de financiamento para a compra da casa própria. O banco mais antigo do Brasil é o Banco do Brasil, o segundo mais antigo em atividade é a Caixa Econômica Federal. Os demais bancos são um pouco mais recentes, mas eles são do setor privado e a Caixa ela atende à demanda do governo para aquecer o mercado imobiliário sempre que necessário. Então você tem que estar com a documentação da sua casa em dia para você poder vender ela com financiamento. O que acontece? Muitas pessoas querem vender a casa, querem economizar até com corretor de imóveis. Então vão lá, publicam o anúncio na OLX, no Zap Imóveis e aparece um comprador em potencial, né? Para visitar o imóvel. E gosta do imóvel? Ah, legal, só que eu vou comprar com carta de crédito, vou usar o financiamento da Caixa. E o analista do banco, ele pega a documentação, se tiver documentação, se não tiver, ele já reprova o negócio. Se tiver alguma pendência na documentação, ele também reprova o negócio. A documentação da casa precisa estar 100% em ordem para você poder vender ela com o financiamento da Caixa. Falando em Zap Imóveis, vou fazer uma pergunta para você. Você já anunciou uma casa no Zap Imóveis e ficou ansioso para receber a primeira ligação e quando o telefone tocou, quem ligou para você foi um corretor de imóveis, não foi? Para tentar vender a sua casa, não foi um comprador em potencial. Mas é importante você considerar sim um corretor de imóveis, uma imobiliária para fazer a venda da sua casa. Você pode economizar muito tempo com isso. Mas voltando à documentação da sua casa, às vezes você não sabe nem por onde começar para saber se a documentação da sua casa está em ordem. A primeira coisa que você tem que procurar nas suas gavetas é a matrícula do imóvel. O que é a matrícula? É um documento que conta toda a história do imóvel, desde a sua geração, que foi o desmembramento de alguma outra área, o primeiro proprietário, quando ele vendeu, fizeram uma escritura de compra e venda, essa escritura foi registrada na matrícula e essa matrícula passou para um segundo proprietário. Se teve o terceiro, a matrícula vai contar essa história. Se teve alguma construção, a construção tem que ser averbada na matrícula. Se teve alguma demolição, se mudou o uso do imóvel, se o proprietário do imóvel separou da esposa ou vice-versa, tudo isso é registrado e averbado na matrícula do imóvel. Quando você compra um imóvel, você deve fazer uma escritura pública. E muitas pessoas acham que fazer escritura pública basta. Não basta. A escritura pública só vai valer quando ela for registrada na matrícula. Pior é quando as pessoas fazem contrato de gaveta para poder economizar com o cartório, para poder economizar com o ITBI na prefeitura. Essa situação pode custar muito caro lá na frente, quando a outra parte do contrato se recusa a formalizar a documentação quando isso for necessário. Então é importante você saber se a matrícula do imóvel da casa está em seu nome. Se você não tem esse documento com você, o cartório responsável pelos imóveis na sua região certamente vai ter essa matrícula para poder ceder uma impressão nova para você. Você pode solicitar no cartório uma atualização dessa matrícula. Você não tem na matrícula em seu nome, mas você tem a escritura pública. A escritura pública tem valor para você poder registrar a matrícula do imóvel em seu nome. Então são dois documentos muito importantes, a escritura pública e a matrícula. O porém da escritura é que ela pode ser feita em qualquer cartório. A matrícula é só o cartório responsável pelo imóvel naquela região ou naquela cidade.
Vamos supor que você comprou um terreno, passou ele para o seu nome, a matrícula está em seu nome e você construiu uma casa. Então, o que você vai precisar também apresentar? O projeto arquitetônico ou simplificado da construção da sua casa. É a prefeitura da cidade que aprova o projeto. Se você não fez a casa com projeto, se você não contratou um arquiteto, um engenheiro para fazer o projeto, você fez o projeto da sua cabeça, você pegou uma planta na internet, o pedreiro fez para você, então você precisa de um projeto de regularização da sua casa. A regularização é um pouco mais complicada porque o engenheiro ou arquiteto que você vai contratar para regularizar a construção da sua casa precisa saber se ela está de acordo com as leis municipais de uso do solo, se é permitido usar o recuo determinado, às vezes não é permitido, você vai ter que corrigir. Então, sempre é fundamental contratar um engenheiro ou um arquiteto, ou uma engenheira ou uma arquiteta, um escritório de arquitetura e engenharia para fazer o projeto da sua casa. Esse projeto tem que ser aprovado na prefeitura. Quando o projeto é aprovado na prefeitura, ela emite um alvará de construção ou ela vai emitir um alvará de regularização da casa. Então esse é um documento fundamental, o alvará da construção, quando a obra é nova e você contratou um escritório de engenharia e arquitetura, ou um alvará de regularização, quando a casa já estava pronta e você foi na prefeitura para formalizar o projeto. Você não pode perder esse documento. A prefeitura deve ter alguma cópia no arquivo que ela pode fornecer uma cópia autenticada para você também. Só que não basta ter o alvará da construção ou da regularização. Você precisa também ter o habite-se do imóvel, o habite-se da casa. Também é a prefeitura que emite o habite-se. Cada cidade funciona de uma maneira distinta. Em algumas cidades, cidades grandes, você pode tirar foto do imóvel e montar um processo para pedir o habite-se. Em outras cidades, a prefeitura vai mandar um fiscal para saber se você está com a casa de acordo com o projeto. Ter o habite-se da casa pela prefeitura é suficiente para a documentação estar em ordem? Não, pessoal, ainda tem mais coisas pela frente, tá? Você precisa ter o recolhimento do INSS da mão de obra que é feito na Receita Federal. Então, sem isso, a Receita Federal não emite uma CND, uma certidão negativa de débitos da sua obra. Você precisa disso. Se você contratou uma construtora, pessoa jurídica, para fazer a sua casa, ela vai te dar notas fiscais e, teoricamente, ela já vai ter pago o INSS da mão de obra em função dos seus funcionários. Se você contratou um pedreiro, um empreiteiro na condição de pessoa física, dificilmente você vai ter o recolhimento feito por essas pessoas. Então você acaba sendo responsável pelo recolhimento do INSS da mão de obra na Receita Federal. Você consegue providenciar isso sozinho na Receita, entrando no site? Teoricamente sim, mas é um processo meio complicado, meio burocrático. Eu recomendo que você contrate alguém para fazer isso para você. No projeto, você precisa do engenheiro ou de um arquiteto. No habite-se, você consegue até solicitar pessoalmente para a prefeitura, mas a CND do INSS, eu recomendo que você contrate alguém que sabe fazer isso para te economizar muito tempo. Você vai economizar uns bons dias de trabalho fazendo isso. Aí pode ser um engenheiro, pode ser um arquiteto, tem escritório de contabilidade que faz isso, tem corretor de imóveis que encaminha essa documentação também, tem advogados que também podem fazer isso. O importante é ser alguém de confiança. Quando você recolhe o INSS, você obtém a CND, você está com a documentação pronta? Não, ainda falta mais um passo. Você precisa, num prazo de 6 meses da CND, ir para o cartório responsável pelos imóveis na sua região e averbar a construção na matrícula do lote. Ainda sobre a CND do INSS, se você tiver uma construção que ela é antiga e você tem provas que ela já existe há muito tempo, né? Através de carnê de IPTU que você pagou com área construída, através de um habite antigo, um alvará de regularização de obra antigo, você pode pleitear um desconto na Receita Federal. Pode ser parcial, pode ser total, porque essa é a parte mais cara da documentação.
mas você tem que averiguar isso porque não é todo mundo que tem direito e as regras mudam com o passar do tempo e quem deixar para depois vai perder esse desconto em potencial. Então, o passo final é fazer a averbação da construção no cartório. O cartório vai pedir a CND do INSS, o cartório vai pedir o projeto aprovado, vai pedir o habite-se, vai pedir o alvará. Para fazer o projeto na prefeitura, o engenheiro ou o arquiteto vai precisar recolher uma ART no caso do engenheiro, uma RRT no caso do arquiteto. Então são vários documentos que você precisa reunir. Esse processo não é rápido, ele pode levar meses. Dificilmente ele leva poucas semanas. Se você tiver com a documentação muito atrasada, você pode levar 3, 4 meses. Então, se você não está com a documentação em dia, você pode perder o negócio, porque o cliente pode gostar da sua casa, mas se a documentação estiver atrasada, e ele vai correr para comprar outra que esteja em ordem. Então você pode falar para mim, Jean, eu não vou vender minha casa, eu pretendo morar na minha casa para sempre, eu não vou nem esquentar a cabeça com a documentação. Errado, você tem que cuidar da documentação, independente se você quer morar na casa ou vender, porque o tempo passa, você não vai viver para sempre. Então se você eventualmente deixar esse mundo e tem que deixar a casa de herança para alguém, a documentação tem que estar em ordem, senão seu herdeiro não recebe o imóvel. Então você tem que cuidar disso quanto antes. É um processo moroso, é um processo caro, pode ser caro, mas vai guardando dinheiro para fazer isso, não deixe para depois. Se você tem um pai numa idade avançada, converse com ele sobre isso, porque se o imóvel está com a documentação atrasada, num processo de herança, num processo de partilha de bens, fica mais complicado para resolver essa questão. Então, amigos, vamos repassar. Você quer vender a casa e o comprador vai usar um financiamento de banco para isso? Você tem que estar com a documentação em ordem. Você tem que ter a escritura pública, a matrícula em seu nome, você tem que ter projeto aprovado ou regularizado, você tem que ter o alvará da construção ou regularização da casa, você tem que ter o habite-se, que é feito pela prefeitura, você tem que ter a CND do INSS e você tem que ter a averbação da construção na matrícula do lote. São 7 passos, então você tem que dar um passo de cada vez para ficar com isso em dia, porque vale a pena. Mesmo que você não queira vender seu imóvel agora, se você deixar tudo engatilhado, você facilita um negócio futuro. Eu já falei demais por hoje, eu sempre me alongo nessa conversa, né? Vocês estão vendo aqui que eu tenho olheiras, tá? Uma papadinha, eu tô ficando careca. Isso quer dizer que eu tenho aí uns 20 anos de experiência com arquitetura e construção e para mim é um prazer compartilhar um pouquinho daquilo que eu aprendi com vocês, tá? Porque o meu lema é dividir para multiplicar. Meu nome é Jean Tozeto, eu sou arquiteto, deixo um abraço aqui e até a próxima.